esse depoimento pessoal meu, ele merecia que eu viesse aqui falar para vocês, porque eu achei genial. Me veio a certeza de que a vida é mágica, de que a vida tá aberta pra gente o tempo todo. E quando a gente acredita e quando a gente trabalha com a nossa fé, a cura vem. E a gente sempre vê nos filmes, vê em histórias essa coisa, né, das mulheres serem bruxas, do misticismo. Mas eu não sei se, assim como você, tem uma pontinha lá no fundo que às vezes pode duvidar disso. E nesses momentos, mas a gente continua fazendo. Quando fala alguma prática pra gente fazer, a gente se sente bem e aquele bem-estar já vale. Mas a gente fica pensando, ai, será que se eu fizer essa meditação todos os dias mesmo, a minha vida vai se curar? E aí a gente fica um pedacinho desacreditada. E aconteceu uma coisa comigo que eu ainda não havia colocado no Instagram, que eu tava com endometriose. Eu descobri que eu tenho endometriose. Porque as minhas cólicas menstruais, elas são absurdas. Elas são incapacitantes. Eu não consigo acordar direito e viver o dia, assim, sabe? É capaz de eu conseguir cancelar tudo que eu tenho, porque é uma dor que não me deixa sair da cama. E eu fui descobrir que eu tenho endometriose no carnaval de 2024, um pouco antes de passar o carnaval com umas amigas minhas no interior de São Paulo. E aí, eu lembro que era março quando eu descobri que eu tinha endometriose. Em fevereiro, eu tava com 28 anos. Eu acho que a minha crise dos 30 anos começou com 28 anos. Quando eu já não estava mais distraída, assim, vivendo a fase dos 20 e poucos, 20 e tantos. Mas eu já estava um pouco mais atenta, assim, sabe? Putz, meus 30 anos estão chegando. E aí eu acho que é aquele momento que a gente começa a olhar muito para trás, a rever um monte de coisa, a recalcular a rota, o despertar, assim, do que eu quero fazer da minha vida, uma coisa mais daquela fé, começa a aflorar e tudo mais. E aí eu encontrei na internet uma mulher que o rios dela falou diretamente comigo. Sabe quando o rios de uma pessoa... Você fala, nossa, a energia dela, que eu senti daqui pelo celular, tá falando exatamente com o meu momento de vida. Deixa eu ver mais dessa mulher. E ela se chama Rayane Harry. Futuramente, ela viria a se tornar a minha mestra em Reiki. Eu sempre pincelo aqui, eu sempre comento sobre o Reiki com vocês, mas ele tá sendo muito importante na minha vida. Vai fazer 1 ano já, que todos os dias, alguns dias eu falho realmente, mas ele não tá longe de mim. Eu sempre tô fazendo a autoaplicação em Reiki e pretendo também fazer em outras pessoas. O que é o Reiki, tá? Só para contextualizar. O Reiki é uma forma de você canalizar a energia da fonte. Então, é a energia que cria todas as coisas do universo, todos os seres vivos. É a energia onde a fonte dela é inesgotável. É onde, quando a gente está naquele ponto de meditação, quando a gente está naquele cúmulo, naquele auge do bem-estar, no ponto zero, a gente está acessando a fonte. Quando a gente tem algum momento de pura felicidade, a gente sabe que a vida é aberta de possibilidades para a gente está acessando essa fonte. Porque existe uma fonte inesgotável, infinita, abundante, que está prontinha para nos dar tudo aquilo que a gente merece. Só que muitas vezes, quem atrapalha a gente ter aquelas coisas que a gente merece, somos nós mesmos. Então, a gente só tem que, né, como eu disse, sintonizar nessa fonte para jorrar, para fluir tudo aquilo que a gente merece. O que é o Reiki? Ele simplesmente canaliza. Pensa que é um oceano. Se não tiver um túnel, não sei se é vial a palavra, mas se não tiver algo que canaliza, como é que aquela água vai se concentrar e vai fluir, né? Direto a um ponto, de um ponto para o outro. O Reiki, ele é basicamente isso. Ele pega a fonte e ele alinha em você. Ficou muito confuso, né? Eu sei. Mas, vamos supor,
você sabe que no fundo você tem um propósito, um chamado. Beleza. Aí você tenta fazer algumas outras coisas durante a sua vida, mas vira e mexe, a vida vem e te joga sinais, te joga iscas de que, porra, você está esquecendo do seu caminho, certo? Quando você como é que fala? Ativa o reiki, quando você desperta para ele, as coisas começam a fluir muito mais rápido. Você começa a se redirecionar no seu verdadeiro caminho muito mais depressa. Então, ele passa por todos os nossos chakras. Vamos lá, nós temos o nosso corpo físico, certo? Que é esse corpo que a gente pega, vê. Rente a ele está o nosso corpo vibracional. Então, as nossas energias. Todos os chakras, desde o chakra base, que é onde a gente aterra, desde do chakra mais aqui da parte sexual, que nas mulheres é onde está a nossa feminilidade, nosso útero, nosso sensual. Aqui no chakra solar, que é o chakra que nos dá força vital para viver, para criar, para ir atrás, para movimentar. O chakra cardíaco, que é onde a gente abre ele e está apto a receber amor. O chakra da comunicação, que fala também com todos os nossos ancestrais e é muito responsável pelo que a gente propaga da nossa vida em diante. O chakra da nossa intuição, que é aquela coisa que a gente sente, que a gente não sabe explicar direito. E o chakra coronário da nossa fé, que é a nossa relação com o divino. Então, o reiki vem e te alinha todos os seus campos, esses pontos que eu falei, os seus chakras, ele te cura. E você não precisa nem saber o que você precisa ser curada, você não precisa nem entender quais são coisas que você precisa trabalhar, seja no que você acredita sobre você, seja coisas que você precisa tratar, você não precisa saber, porque inconscientemente essa energia, ela é tão inteligente, essa energia da fonte, porque é a energia de onde você foi gerado. Então, racionalmente, você não precisa saber, mas quando você chama ela para dentro de você, ela vem te curando, sabe? E eu comecei a aplicar. Foi bem na época que eu me tornei reikiana com a Rayane Harry. Comecei a fazer autoaplicação em reiki. Isso, um ano. E bem que ela falou, quando ela falou do curso, né? Ela falou, gente, vocês vão sair daqui e não se assustem, pois vai ter um rebuliço na vida de vocês. É impossível a gente despertar nisso e a vida continuar a mesma. Então, vai ter troca de cidade, vai ter relacionamento novo, vai ter relacionamento acabando, vai ter mudança de carreira, vai ter filhos, vai ter novas viagens, vai ter insights que vão mudar tudo. Vai ser um momento decisivo a partir de agora. E dito e feito. Eu me mudei de casa, eu comecei o relacionamento com o amor da minha vida, eu consegui coisas profissionais que eu estava até então tentando. Então, veio essas coisas. Aí, todo ano, eu teria agora que começar a fazer exame de endometriose para ver como é que ia ser. E eu me lembro que quando a médica falou, eu fiz toda aquela rotina de exames, porque é bem chato esse exame, assim, você tem que tomar laxante, um dia não pode comer nada, tem que ver e tudo mais. Ela falou, olha, é bom você congelar seus óvulos, porque a chance de você engravidar tendo endometriose não é que seja baixa, tá? Ela não me assustou. Mas ela falou, mais complicado. Seria prudente você pensar em congelar seus óvulos para isso não ser uma preocupação. A gente não sabe como que essa doença vai se desenvolver. Ela afeta diretamente o útero da mulher. Então, é onde a gente tem a nossa fertilidade. Ou seja, isso me deu um susto. Já vinha a crise dos 30 e aí eu nunca pensei sobre essa história de ser mãe, porque eu ainda tô na adolescência. Aí eu falei, gente, como assim? Eu tá pensando agora se eu vou querer ser mãe, congelar meus óvulos, engravidar. Que tanto de informação na minha cabeça. Isso me deu uma pressão também, sabe? E começou a me gerar outras vontades na vida. Pela falta que eu achei
ilusória na minha cabeça, de que eu não poderia vir a ser mãe, que eu poderia ficar infértil, me veio uma vontade danada de ser mãe. E eu acho que isso mudou muita coisa em mim. Eu comecei a ficar mais caseira, eu comecei a pensar mais em família, aproveitar mais momentos em família. A dar mais valor um pouco a amizades verdadeiras e não gostar tanto de sair, conhecer pessoas novas. Uma postura mais familiar, assim, sabe? Eu acho que... E eu tenho certeza que essa consulta com ela e esse susto que eu tomei, ele me serviu muito disso. Porra, eu quero ser mãe, eu quero. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, caramba, eu quero. Então eu tenho que começar a congelar meus óvulos, a olhar para isso, porque tá na idade. O tempo vai passando, nossa cabeça não vai acompanhando, mas o tempo biológico vai falando. Então falei, putz, é mesmo, eu quero ser mãe. E aí? E aí mudou um monte de prioridade, um monte de coisa. E ainda estava assim. Até que esse ano eu fui fazer o meu exame de rotina para ver como estava a minha endometriose. Aí eu fiz os exames, voltei na médica, Clarissa Marini. E aí ela me falou, gente, olha isso, não tem mais nenhum... Eu esqueci o nome, né? Folículo? Não é folículo, mas... Enfim, não tem mais nenhum aqui. Você não tá mais com endometriose. Eu falei, como assim? Como assim? Aí ela... mas o que você fez de diferente de lá pra cá? E eu sei que endometriose a gente tem que reduzir a carne vermelha, alimentos inflamatórios. Eu tive tentativas de diminuir, mas eu não posso dar crédito pra isso não, sabe? Porque eu fui muito falha nesse quesito. É uma coisa que eu ainda tenho que melhorar. E aí eu pensei assim, eu falei, foi bem na época que eu me tornei reikiana. Ela, então você pode saber que foi isso. Você arrumou um amor também. Eu falei, mas o que tem a ver? Aí ela me contou, e o Dudu também, meu segundo pai, ele, professor de educação física, estudante, né, dessas coisas, ele falou o que ela falou também, no mesmo dia, os dois me falaram a mesma coisa. A endometriose, ela é muito ligada às questões do masculino, quando você não está bem resolvida com o masculino na sua vida. Então, mulheres que têm muito essa energia mesmo de resolver, de mandar, de liderar, de pegar para si o mundo nas costas, ela fica com o masculino muito dentro dela e fica um pouco desequilibrado. E somos, né, parassintomáticos, não sei se esse é o termo, mas quando a gente vem algo muito grande externo, o nosso corpo reflete de alguma forma. E a endometriose, ela é um reflexo dessas questões com o nosso masculino. Então, quando a gente relaxa na nossa energia feminina, por exemplo, quando a gente encontra alguém que nos dá aquela sensação de descanso, de paz, de segurança, isso ajuda também. Mas ela falou, você pode saber, o Reiki teve total participação nisso. E eu fiquei muito surpresa, porque eu sei que eu tenho o meu lado místico, mas eu não esperava que a minha ginecologista, uma mulher super entendida da ciência, super pé no chão, uma profissional competentíssima, também fosse... como é que fala? Ela também validou o Reiki, essa medicina mais holística mesmo, sabe? E nisso eu falei, caraca, não é só acreditar, o bagulho é sério mesmo, isso daí existe. Você pode ter certeza que você se curou, com certeza. Aí ela me contou que tem uma tia dela, com 75 anos hoje, que com 60 fez o curso de formação em Reiki e começou a aplicar nas pessoas. E quanto mais ela aplicava, mais ela ia se curando de um monte de problema, de artrite, artrose que ela tinha, das articulações. E aí eu saí de lá assim, caralho, eu me curei, isso é verdade. Não é só a história do Outlander que a gente vê essas mulheres, né, bruxonas se curando e fazendo poções mágicas. A gente tem esse poder dentro da gente. A gente tem o poder de mudar a nossa vida, o poder de nos curar mesmo. Então, esse era um depoimento muito maravilhoso para ficar só nas stories do Instagram. Eu queria vir aqui falar que eu sou muito grata a Rayane Hark. Quem puder ter a oportunidade de fazer um curso de Reiki com ela, faça. Só faça.
Um abraço também para minha ginecologista perfeita, Clarissa Marini. Vocês duas, assim, foram muito minhas companheirinhas nessa jornada. Nesse 1 ano que eu me auto-apliquei, muita coisa aconteceu na minha vida. E o Reiki, ele me salvou, me curou, e ele tem me curado, e eu sei que ele me alinha cada vez mais para os meus objetivos. Tanto é que tem o Reiki Situação, que é um exercício que a gente faz quando a gente quer mudar rápido alguma coisa, e eu já fiz ele 2 vezes e funcionou. E eu tenho até um pouco de receio, porque quando eu fizer esse exercício do Reiki Situação, que dura 3 dias, as coisas vão mudar, eu tenho certeza, e às vezes eu não estou preparada para isso, sabe? Então, funciona muito. Não que eu precisasse de uma comprovação para acreditar, mas quando a gente tem é melhor ainda. E é isso. A gente pode curar a nós mesmas e mulheres, nós, contemporâneas. É isso. Ó, o Paulinho me fez uma pergunta interessante. Fala aí, Paulinho. Se o Reiki é só feminino. Se o Reiki é só feminino. Não é só feminino. Embora, Paulinho, mas é que acontece, quem mais quer se curar, quem mais é, né, apegada nessas coisas místicas, curas, a maioria é mulher. Então, na turma dela, tinha mais mulher mesmo. Mas o Reiki é para todo mundo. Tô contando, assim, só o meu caso, né? O Reiki é para todos.